Nessa aula a gente vai compreender os formatos e qual o poder que eles têm. A gente vai conhecer os mais usuais, aprender a escolher o formato ideal tanto para nossas publicações como para a mensagem que a gente quer espalhar. Para começar, vamos entender o que são as proporções. Esses números que a gente tem, 3x2, 16x9, eles são, na verdade, uma relação entre a largura e a altura. O quadrado, por exemplo, como ele tem os dois lados iguais, então a proporção é uma unidade de medida para uma unidade de medida. Independente do tamanho da imagem, a proporção sempre se mantém. A foto 3x4 talvez seja uma das proporções que a gente mais conhece. E ela é próxima de um quadrado, então a gente vai ver que ela é bem sisuda, né? Ela é feita por um documento porque ela elimina qualquer possibilidade de você tirar foto, por exemplo, de braços abertos ou coisas assim. Um formato que já é clássico é o 3x2, que vem dos filmes 35mm. Até hoje a gente usa esse formato em várias câmeras fotográficas. Esse formato ele é muito bom para fotos de paisagem, algumas fotos de retrato, mas tem formatos mais especializados para cada um. Lembra da foto 3x4? Na verdade, se você trocar a orientação dela, a foto fica uma 4x3. E essa é utilizada na maioria dos celulares, ela é utilizada em alguns monitores antigos e também utilizada em câmeras digitais pequenas. Ela é um pouco menos versátil do que a 3x2, mas para retratos você consegue explorar muito mais. O problema dela é que ela é tão utilizada que é muito fácil cair no lugar comum. Então, ousar com ela é quase que uma necessidade. O formato quadrado 1x1 foi muito utilizado em aquelas câmeras grandes, de grande formato, né? Que a gente usava até uma cortininha para poder fotografar. Mas ela voltou com o Instagram. O Instagram usa formato quadrado para o seu feed, né? Então, esse formato, ele é muito utilizado ainda hoje. Só que ele é um formato que preconiza muita organização, muita simetria. Então, a gente vai brincar muito com o minimalismo, com a centralização e com a estabilidade das fotos quando for utilizar o 1x1. Então, quando a gente escolher o formato 1x1, quadrado, e quiser usar um pouco, ele vai se destacar muito. Então, quando a gente coloca uma diagonal, alguma cor muito chamativa, isso vai ficar bastante aparente na sua foto. Tenha isso em mente na hora de fazê-la. Um formato que a gente importou do cinema é o 16x9, que a gente chama de widescreen. Ele é um formato muito utilizado para vídeos, mas a gente pode usar para fotografias, principalmente as de paisagem. A gente não falou das fotos panorâmicas, onde a largura ela é muito maior do que a altura, né? Então a gente está falando aí de dobro da largura para a altura. Essas fotos elas são bastante imersivas para as paisagens, arquiteturas e coisas do gênero. A gente pode fazê-las tanto com câmeras especializadas ou costurando várias fotos em pós-produção. Cada formato tem sua personalidade, a sua mensagem, o seu humor. Mas a gente também tem que pensar em onde ele vai ser publicado. Uma foto panorâmica talvez não funcione tão bem numa rede social, mas ela funcione muito bem numa exposição. Uma foto quadrada, ela funciona muito bem numa rede social, mas ela não vai funcionar tão bem como numa revista de 2 páginas. Como exercício, você vai pegar várias fotos de vários fotógrafos e perceber quais formatos que eles utilizaram naquelas fotografias e tentar entender por que eles usaram aquele formato. Você também vai fazer fotos que antes de realizá-las, você vai pensar qual formato que você vai publicar aquela foto. Um terceiro exercício, pegue um assunto e fotografe em diferentes formatos. E tente entender qual que é o melhor lugar para publicar aquela informação.